Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e neste vídeo nós vamos criar o nosso primeiro indicador na plataforma Trader Evolution. Vamos implementar um indicador conhecido como volatilidade média, o qual já foi implementado na loja de estratégias do Profit, em NTSL. E agora nós vamos programar em EvoCode, utilizando a linguagem C# para utilizar dentro da plataforma Trader Evolution. Eu vou utilizar este indicador para te apresentar os conceitos principais para criar o seu primeiro indicador dentro da plataforma. Você pode estar se perguntando por que criar um indicador de volatilidade se a gente tem um indicador ATR, Average True Range. E a resposta é simples. Se você for olhar qual é a definição de True Range, perceberá que o valor depende do fechamento do candle anterior ou da barra anterior. E no caso de estratégias que operam intraday, não tem sentido a gente calcular em relação ao fechamento do dia anterior, porque isso considera o gap de abertura de mercado. Para determinados ativos, isso pode ser significativo, pode ocorrer com frequência, distorcendo a média de volatilidade dentro do mesmo dia. Então me acompanhe que eu vou te mostrar o código do zero, explicando passo a passo como implementar este indicador. Me acompanhe. Então vamos lá. Eu estou aqui com o EvoCode aberto e a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui na parte superior em novo módulo. Em seguida eu vou fornecer o nome do script e nós vamos criar aqui um indicador de volatilidade média. Então, volatilidade média. Aqui em Save To, você pode clicar nos três pontinhos e identificar onde será salvo. Então todo script que você cria no seu usuário, ele fica dentro da sua pasta de documentos, Trader Evolution Brasil, My Scripts, em seguida Indicators. Então vai estar salvo lá o nosso arquivo. Então vou clicar aqui em Create. Vai aparecer para a gente aqui então um esqueleto de um indicador e eu vou explicar aqui a estrutura do código para que você entenda na hora de criar o seu próprio indicador. Então nós temos aqui um namespace, significa que tudo que está dentro desse namespace pode ser referenciado em um outro arquivo que também está dentro do mesmo namespace. Então nosso namespace vai se chamar NeoTraderBot. Pronto. Aqui nós temos o nome do indicador que vai ser uma classe. Então, o indicador ele é, no final das contas, uma classe em C#. Nós vamos deixar aqui o mesmo nome, que a gente já forneceu no nome do arquivo, ele já trouxe para cá como volatilidade média. Todo indicador ele herda a interface de Indicator Builder, que é uma interface já definida dentro da Trader Evolution. Nós temos aqui o construtor, que herdará também o código base, então, desse indicador aqui, Indicator Builder. E aqui nós vamos fornecer o nome do autor, Jonatas Carvalho. Nome da empresa, vou colocar comunidade NeoTraderBot. Copyrights, vou colocar comunidade NeoTraderBot. Aqui nós temos a data de criação, eu poderia colocar uma data de expiração, não vou colocar. A nossa versão vai ser a V1.0. Aqui tem um password e o nome de projeto, não vou mudar. Uma vez preenchido aqui o construtor, vou explicar brevemente o restante da estrutura, que é muito simples. Nós temos apenas três métodos. Nós temos o método init, update e complete. Init vai ser a função que será invocada quando o indicador for criado. Já a função update será aquela função que será chamada toda vez que ocorrer um evento no gráfico, no seu indicador ou no seu robô. E por fim, complete são os procedimentos que você vai adotar quando o seu indicador for excluído do gráfico ou for finalizado. É uma estrutura bem simples, bem compacta. Para o indicador que nós vamos fazer aqui de volatilidade média, que vai fazer o quê? Vai pegar o range de cada barra e vai calcular a média ao longo do tempo. Nós não vamos utilizar esta função aqui de complete, nós vamos usar init e update. Eu já fiz o código desse indicador para a plataforma Profit Chart, então nós já escrevemos em NTSL esse indicador. Agora nós vamos traduzir ele para C#, para EvoCode e colocar aqui na Trader Evolution. Então eu já tenho ele mais ou menos pronto aqui. O que eu vou fazer para deixar esse vídeo mais rápido é copiar os blocos, trazer para cá, explicar cada parte. Vamos compilar e inserir no gráfico. Então a primeira coisa aqui no construtor, eu vou modificar, em vez de separate window, eu vou colocar aqui true. Eu quero que fique numa janela separada por default. E true tem que ficar em minúsculo porque a linguagem é sensível à caixa alta. Vou trazer o código que eu já fiz, onde eu estou criando aqui duas linhas. Então lines.set cria uma linha. Vou criar uma linha com o nome volat, de volatilidade, e uma outra de média volat, média de volatilidade. Embaixo eu vou atribuir o estilo dessas linhas. Então para a linha de volatilidade eu vou definir uma cor e a cor aqui eu estou definindo por meio de uma função RGB. Então eu vou fornecer os três valores de Red, Green e Blue, 52, 52, 52 e definir a cor
desta linha de volatilidade. O estilo eu quero que seja um histograma. Então aqui eu tenho a classe lineStyle. Ponto. Se eu apertar Ctrl espaço aqui, eu vou ver em autocompletar quais são os estilos possíveis. E eu escolhi para esse plot aqui o estilo de histograma. O segundo plot, que é uma instanciação da classe line, nós vamos ter aqui o nome média volátil, a cor será white smoke e o estilo será dot line, ou seja, uma linha pontilhada. Já fizemos as alterações que precisávamos fazer aqui no construtor do nosso indicador e agora eu vou criar algumas variáveis na classe do nosso indicador para poder manipular lá no update. Então eu vou colapsar aqui para não ficar muita coisa na tela. Vou dar um Ctrl V aqui. O que eu trouxe para cá? Eu trouxe uma região de inputs. E para que serve isso? Só para poder delimitar melhor o código. Então eu posso colapsar só a parte de input, você verá que ficará aqui só o nome input. Se eu colapsar essa parte de variáveis, vai ficar escrito só variáveis aqui no meu editor. Então serve apenas para organizar o código, essa definição de regiões aqui. Então a região de input começa aqui e termina aqui. E eu estou definindo os parâmetros do meu indicador. Então vai ser um parâmetro de entrada do tipo numérico e o texto que vai aparecer na tela vai ser quantidade de períodos na ordem 0, vai ser o primeiro a aparecer. Aqui embaixo eu vou definir que ele é um numérico simples que vai variar de 1 a 9.999. E embaixo eu vou definir de fato o parâmetro para a linguagem C#. Então será um atributo público do tipo inteiro com o nome períodos, que vai ser por default igual a 100. Essas duas linhas de cima, 52 e 53, é o que se chama de Data Annotations. Então são anotações do nosso código-fonte que serão utilizadas dentro da interface gráfica. Ou seja, o parâmetro é o períodos, mas essas anotações aqui é que vão mostrar lá nas configurações do indicador o texto para aquele parâmetro e as validações. Ele vai variar de 1 a 9.999 e ocupará a primeira posição na lista de parâmetros. Tem um outro parâmetro, que é um Input Parameter Attribute. E aqui nós vamos definir do tipo Combo Box, vai aparecer o texto tipo da média na segunda posição. E como será um Combo Box, eu tenho aqui uma classe Combo Box Item, que eu vou fornecer uma string para o nome da opção e em seguida o valor da opção. Então, como valor da opção, eu estou utilizando o que já existe aqui no EvoCode. Então, lá tem alguma coisa que se chama MAMode.SMA. Isso aqui é um enum, é uma lista já pré-definida, no qual eu tenho uma string e um número associado. Então, eu tenho o modo SMA, modo EMA, Exponential Moving Average. Eu tenho SMMA, que é amortecido, e o LWMA. Em seguida, eu vou definir o parâmetro MAMode, tipo média, igual a MAMode.SMA, que por default, esta média será do tipo aritmética. Defini então uma região de entradas, ou seja, parâmetros, e agora eu vou definir algumas variáveis que eu vou manipular no meu indicador. Então, eu vou criar uma variável privada, ou seja, somente esta classe, somente este arquivo poderá acessar este atributo do meu indicador. Se eu deixasse público, estando no namespace NeoTraderBot, num outro indicador, eu poderia colocar dentro do namespace NeoTraderBot e chamar este atributo deste indicador. Como está privado, eu não posso fazer isso. É só este próprio código aqui desta classe que vai poder utilizar isso. Então eu vou definir aqui um atributo do tipo barData, chamado barData, e também um atributo do tipo built-in indicator, chamado média volátil. Os dois privados e mais dois privados aqui de cores. Então será do tipo color, eu chamei de cor alta e cor baixa. Porque eu quero definir quando o candle for de alta e tiver uma volatilidade acima da média, eu vou pintar com esta cor aqui, cor alta. E quando ele tiver uma volatilidade acima da média, mas for um candle de baixa ou uma barra de baixa, eu vou pintar de cor baixa. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Agora nós vamos preencher a nossa função init, que ela vai inicializar o indicador. Trouxe aqui 9 linhas de código, vou explicar o que elas fazem. Na primeira eu estou definindo que a variável scriptShortName, que já está definida no EvoCode em algum lugar e que vai aparecer lá no cabeçalho do indicador quando eu colocar dentro de um gráfico, eu vou atribuir isso aqui como uma string com o seguinte formato, vai estar escrito volátil média, entre parênteses, eu vou colocar aqui 2 placeholders, ou seja, 2 lugares reservados no qual eu vou definir o que vai aparecer ali. Eu coloco entre chaves 0 e 1, separados por vírgula, ou seja, vai ter um valor, vírgula, outro valor. E quais são esses valores? Eles vêm logo em seguida aqui nesta função stringFormat. Tem uma vírgula e agora eu vou fornecer quais são as variáveis que vão ocupar os placeholders.
Então, o primeiro placeholder aqui será a variável períodos, que é o parâmetro da estratégia. E o segundo, tipo da média, que também é um parâmetro da estratégia. Na sequência, na linha 78, eu vou pegar a classe History Data Series e vou utilizar ela com a interface de barData. E vou atribuir para a variável barData. Na linha 79, eu vou definir que a variável média volatilidade, a qual eu criei aqui em cima, como tipo built-in indicator, eu vou dar o valor a esta variável de indicatorManager.builtin e eu vou pegar MA, que é uma média móvel, moving average, e vou passar aqui qual que é a série de dados que eu vou passar para esta média móvel. E a série de dados é uma função lambda. E o que essa função lambda faz? Então eu tenho aqui o valor x de parâmetro, né? Eu vou passar um valor aqui, x, ele vai ter uma transformação pela função range, x, e vai me retornar o valor do range, que é o que eu vou utilizar na média. Então este primeiro parâmetro da função MA é a série de dados que eu quero fornecer para a média móvel. Em seguida, o número de períodos, o qual é parâmetro do meu indicador. E, por fim, o tipo da média, que também é um parâmetro da minha estratégia. Observem que em uma única linha de código, eu utilizei um indicador que já existe dentro da plataforma de média móvel e apenas modifiquei qual que é o valor que eu quero utilizar para fazer a média. Falta definir, então, qual que é a função range. Daqui a pouco eu vou passar por essa função range. Eu vou só terminar aqui o init antes de passar para lá. Em seguida, ainda na inicialização do nosso indicador, eu vou pegar as duas lines, volat e média de volat, e vou atribuir a visibilidade dela para o valor true, ou seja, eu quero que elas sejam exibidas no gráfico. Poderia colocar aqui false, elas não seriam apresentadas. Por fim, eu vou definir quais são as cores de alta, baixa e qual vai ser a largura do meu histograma de volatilidade. Então, para definir cor alta, eu vou utilizar a função fromARGB da classe color. E eu vou passar os valores aqui como parâmetro, 0,51, 0. Isso aqui eu vi o código RGB das cores ali no gráfico e trouxe para cá para poder ficar parecida as cores com o que eu já tenho no meu setup. E a largura aqui do histograma eu coloquei em 100, mas você pode definir aqui 5, 10, 15, depois você pode modificar esses valores e ver como é que fica no seu gráfico. Ok. Então a próxima função seria update, mas primeiro nós vamos ver a função range. Eu vou dar um enter aqui logo após a função complete. Eu vou dar Ctrl V. Trouxe aqui um trecho de código que é uma função privada que retorna um double chamada range. E eu passo para range o que? Um inteiro, que é o index. A função é muito simples, ela tem apenas uma única linha. Eu vou retornar o que? This, que é o objeto desta classe, ponto barData, que é um objeto que eu já tenho definido, ponto getHigh do index. Ou seja, eu vou pegar o valor máximo da barra localizada no índice definido aqui como parâmetro, menos o valor mínimo da barra no índice definido como parâmetro. Vou retornar então a variação da barra que está sendo analisada. Função bem simples, que vai fazer a transformação de dado para se calcular a média de volatilidade. Agora vamos para a função update. Vou colar aqui o trecho de código e vamos para as explicações aí. Então na função update, ela será chamada toda vez que ocorrer algum evento dentro do gráfico. E você receberá como parâmetro args o tick status, que pode ter alguns valores. Então a primeira verificação que eu vou fazer é se o parâmetro de argumento aqui, o args, for igual a tick status squat, então eu vou executar o restante aqui do meu código. Se for diferente de squat, eu não vou fazer nada. Ou seja, meu indicador será calculado toda vez que tiver um preço novo para o gráfico. Aqui, se eu deletar squat e apertar Ctrl espaço, eu tenho as opções de tick status. Eu tenho um tick status isBar, isHistory, isQuote. isBar é quando for fechada uma nova barra. isHistory é quando eu estiver tratando de dados históricos. isQuote sempre que tiver uma nova cotação no ativo. Então vou utilizar isQuote porque vai calcular tanto para os dados históricos quanto os dados em tempo real. Em seguida, nós vamos fazer o quê? Se bar.count for menor que períodos, não vou fazer nada, vou dar um return e aí já vai sair desta função aqui. E por que eu faço isso? Porque eu não tenho uma média, um valor de média, antes da quantidade de períodos que eu defini como parâmetro. Na sequência, na linha 99, eu vou definir duas variáveis. Double range atual, no qual vou chamar a função range, passando o índice 0, ou seja, vai calcular o range da barra atual, e média, onde eu vou chamar o meu objeto média móvel e pegar o valor dele, getValue. Vou pegar o valor mais atual. Em seguida, para as duas linhas que eu tenho no gráfico, eu vou atribuir o valor delas com a função setValue.
Então eu vou pegar a linha volat, set value, passar o range atual. Média volatilidade, passar a média. Linha 105, eu vou fazer a coloração do meu histograma. Então, se o range atual for maior ou igual à média de volatilidade, então eu quero pintar de verde ou de vermelho. Verde se a barra for de alta, vermelho se for de baixa. As linhas, elas possuem uma lista de marcadores, que são os markers. E os markers eu tenho uma função chamada set, a qual eu posso atribuir a cor desse marcador. Então eu vou atribuir para o marcador uma cor, um objeto tipo color. E esse objeto é o que? Vai ser cor alta ou cor baixa. Aqui dentro eu tenho uma condição if inline, ou seja, dentro de um comando, numa única linha, inline, eu vou fazer o meu if. O if é o que? Se bar data get open, preço de abertura da barra, for menor do que bar data get close, que é o preço de fechamento, se a abertura for menor que o fechamento, esta é uma barra de alta. Então eu vou atribuir a cor alta. Tem esse operador aqui, interrogação, eu atribuo o valor true aqui, que é a cor alta, e se a condição for falsa, eu vou atribuir outro valor, que será a cor baixa, que é precedido do operador 2 pontos. Então, em poucas palavras, isso aqui nada mais é do que um comando if-else. E o segundo parâmetro da função set do marcador é o índice. Então, aqui no caso, eu estou definindo o índice 0, a barra atual. A vantagem do Evocode é que eu posso mudar a coloração do gráfico para trás também. Às vezes as pessoas me perguntavam no Profit Chart se eu conseguia pintar uma barra de acordo com o volume, pintar a barra que tem maior volume durante a pernada. Lá no Profit Chart, NTSL, você define a cor do gráfico, você não consegue mudar mais. Aqui com o Evocode, eu posso pegar a pernada, identificar que eu vou uma pernada, voltar nas barras no gráfico e pintar de uma cor diferente a barra que teve maior volume. Isso daqui é possível. Bom, pessoal, com isso a gente termina o código do nosso indicador. E o que eu vou fazer? Eu vou salvar este indicador, em seguida eu vou compilar. Então vamos ver se vai dar algum tipo de erro. Foi compilado com sucesso. Então agora nós vamos fazer o backtesting desse indicador. Eu vou clicar então aqui em Debug e vou clicar aqui no menu superior na opção Backtesting. Percebam que o meu indicador já está aqui, mas eu vou clicar aqui na engrenagem, certificar de que eu estou no ativo correto que eu desejo, Win M23, tempo gráfico 1 minuto, 10 dias. Vou fechar e nos parâmetros eu vou definir aqui a quantidade de períodos. Vou colocar aqui 100. Vou dar OK e vou dar aqui Play. Então meu indicador compilou, está aqui embaixo. Aquela string que a gente define lá na função init, aqui vai aparecer o texto, volat média, 100 períodos, SMA. À medida que eu vou passando o mouse em cima, eu tenho o valor da line 1 e da line 2. A line 1 é o que? É o histograma. A line 2 é a média. Então aqui eu tenho um gráfico, onde você pode ver que nós temos barras do histograma em vermelho e barras em verde, pelas condições que eu defini. Eu vou dar um zoom aqui e percebo que quando o valor do histograma é menor que a média, não vai pintar, vai manter a cor original do meu plot. Quando for acima, dependendo da barra, vai pintar de verde, se for uma barra de alta, que é este caso, e se for uma barra de baixa, que é este caso aqui, vai pintar de vermelho. Então nosso indicador aqui está funcionando e ele já pode ser aplicado no gráfico de tempo real dentro da plataforma. Vou acessar aqui e demonstrar que ele está lá, que ele já vai aparecer como opção de indicador. Bom, eu estou com o gráfico aqui aberto e eu vou clicar com o botão direito, Indicadores, Adicionar Indicador. E perceba aqui que na seção Personalizado eu já tenho o meu indicador de volatilidade média. Eu vou dar OK e ele já foi inserido aqui com o valor default de 100 períodos, uma média aritmética. Bom, então é isso. Criamos nosso primeiro indicador na Trader Evolution. E aí, pessoal? Espero que tenham gostado da implementação desse indicador. Deu para a gente conhecer também alguns comandos típicos do Evocode que nós vamos utilizar em qualquer código-fonte. Eu vou deixar este código-fonte disponível na página da NeoTraderBot, no link que vai estar na descrição deste vídeo. E se você quiser apoiar o trabalho desta comunidade, eu peço que você indique a NeoTraderBot como parceiro dentro da plataforma. Isso é muito fácil, basta ir no menu Ferramentas, Extensões, Indique Parceiro e digite o código NeoTraderBot. Se você está gostando deste conteúdo, nós vamos publicar muito mais a respeito de como programar estratégias e indicadores em Evocode. Basta se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo e até!